Quarta-feira é dia de você tirar sua dúvida sobre previdência. Hoje, a nossa equipe fala sobre as regras de aposentadoria nos casos de trabalhadores que possuem várias experiências profissionais em diferentes regimes de contratação, como MEI, CLT. Vamos acompanhar agora a primeira dúvida, que é de Paulínia, da Djanira. Ela diz o seguinte: tenho 60 anos de idade, trabalhei 12 anos CLT, 15 anos como MEI e 6 meses no IBGE. Como será a minha aposentadoria? Devo complementar esses 15 anos de MEI pagando a contribuição para não receber somente o salário mínimo do CLT? Se esse é o seu caso, então agora aproveite. Quem vai tirar todas as dúvidas é o advogado Renan Melo, que já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Cidade. Doutor Renan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ida, bom dia a todo mundo que está assistindo. Um prazer estar aqui no estúdio novo, conhecendo aqui, né? É isso, já inaugurando esse espaço. Isso, e respondendo aí as perguntas de quem enviou. Bom, no caso da senhora Djanira, a gente tem que observar algumas questões e quais as regras de aposentadoria que a gente tem hoje. Via de regra, a gente tem aquela aposentadoria por idade, que precisa dos 62 anos de idade agora, em 2024, né? E precisa também do tempo de contribuição de pelo menos 15 anos. No caso dela, se ela tem 12 anos de CLT e 15 anos como MEI, ela já preencheu esses 15 anos, que é o mínimo para se aposentar. Esse período do IBGE ele pode entrar, sim, também no tempo de contribuição, desde que esteja registrado lá no CNIS, ou se ela tem os contratos de trabalho que demonstram que ela teve essa contribuição, e ela pode só esperar os 62 anos para conseguir se aposentar. Na questão de complementar a contribuição como MEI, a gente tem que observar alguns pontos. Por quê? Porque o MEI ele só tem direito à aposentadoria por idade aos 62 anos. Essa complementação da contribuição seria mais para atingir a aposentadoria por tempo de contribuição ou utilizar alguma outra sistemática aí da Previdência, mas isso precisaria de mais de 30 anos de contribuição e dependendo do caso da idade mínima. Então, no caso dela, como ela já está com 60 anos de idade, muito provavelmente não compensaria ela pagar esse adicional, ela complementar esse valor do MEI, né, para conseguir se aposentar mais cedo. Mas provavelmente ela consegue por idade mesmo, sem problema nenhum. E aí, nesse caso, com os 62 anos. Isso, 62 anos agora. Tem mais 2 anos, então, pela frente. Exato. Dúvida da Patrícia, de Santa Bárbara do Oeste, Patrícia Coraza. Ela diz o seguinte: eu tenho 10 anos de registro CLT. Estou há 4 anos como professora contratada do Estado. Como será meu cálculo para a aposentadoria? Entendi. Os professores, eles via de regra, eles têm uma regra diferenciada para a aposentadoria. Eles conseguem se aposentar mais cedo. Agora, via de regra, dependendo aí da regra geral, é com 25 anos de contribuição e a idade mínima que pode variar um pouquinho aí dependendo da regra de transição. No caso dela, como ela começou agora no magistério, ela provavelmente precisa completar esses 25 anos para poder usar a aposentadoria dos professores, mas esse tempo de 10 anos que ela tem de CLT pode ser aproveitado também. Se ela está contribuindo hoje, tem um regime próprio de aposentadoria, que não é o INSS, por exemplo, ela pode levar esses 10 anos que ela tem do INSS para essa previdência própria que ela tem, desde aí que observadas as regras mínimas para conseguir esse benefício. E nesse caso, acumula? Ela teria então 14 anos ou não? Não entra nessa conta? Pode acumular, mas tem que ver as regras também do professor. Porque, por exemplo, para o INSS, para a aposentadoria dos professores, você pode acumular esses períodos, mas precisa ter no mínimo 25 anos no magistério. Então precisa ter os 25 anos de atividade de professor. Então tá, nesse caso ela tem mais 21 anos aí pela frente no magistério para cumprir. Donizete de Piracicaba: eu era MEI e agora passei para ME. Faltam 4 anos e 6 meses para me aposentar. Qual seria o valor ideal para complementar meu recolhimento? Entendi. Aí volta naquela primeira pergunta lá da Djanira. O primeiro ponto é que o MEI ele só dá direito à aposentadoria por idade. Então tem que ver primeiro quanto tempo de MEI que ela pagou, quanto tempo de ME que ela está agora, se ela tem mais período de CLT e se de fato vale a pena complementar esses valores. O MEI, ele tem uma outra limitação que a gente pode sim complementar para chegar aí até os 20%, né? Porque a contribuição do MEI, na verdade, ela é de 5% do salário mínimo, sendo que o mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição é de 20%. Então, o MEI, ele pode complementar sim, só que ele não pode complementar tanto.
Por quê? Porque o MEI ele tem essa limitação do valor que o empresário recebe anual, mensal, então ele não pode ultrapassar de um salário mínimo. Então tem que verificar se é possível fazer essa complementação e se vale a pena, como naquele primeiro caso, para atingir essa regra aí de transição, uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Renan, diante dos índices de desemprego, tem uma dúvida aqui que chama atenção também. A Maria Rejane da Silva diz o seguinte: tenho 54 anos, 30 anos de previdência. Estou desempregada e não estou conseguindo emprego. Quais são as minhas chances de aposentar? Entendi. No caso dela, seria interessante verificar se de fato tem esses 30 anos de contribuição, quando ela preencheu esses 30 anos de contribuição, né? E se ela, por acaso, entraria em alguma das regras de transição que a gente tem. Porque, para conseguir um benefício hoje no INSS, principalmente com a reforma que a gente teve em 2019, um dos principais objetivos foi estabelecer uma idade mínima para aposentadoria. Então, aos 54 anos, como é o caso dela, ainda está um pouco longe dessa aposentadoria programada que a gente chama, que antes era 60 anos, aí passou agora para 62. Então, precisa ver se ela, por acaso, se entraria em alguma das regras de transição que a gente tem, e se não entraria, verificar aí alguma possibilidade dela voltar a contribuir para conseguir se aposentar antes dos 62, porque se ela já tem 30 anos de contribuição, pode ser que ela esteja próxima de atingir alguma regra aí de aposentadoria que a gente tem hoje. A vida é dinâmica, o mundo do trabalho também. Olha a Eva de Valinhos falando dessas mudanças. Fui por 10 anos funcionária pública estadual, pagando a previdência própria. Depois paguei como autônoma, como empresária e agora como facultativo, somando quase 15 anos. Posso juntar todo esse tempo e tentar aposentadoria por idade? Já tenho 62 anos. Pode sim. Quando a gente trabalha em vários regimes, é comum a gente ter mais de um órgão de previdência que cuida aí da nossa aposentadoria. Tem o INSS, que é o órgão principal dos trabalhadores aí do regime geral, mas tem órgãos de aposentadoria próprios também, para os servidores públicos, estaduais, e alguns municípios ainda têm isso. E ao longo da nossa vida é comum a gente trabalhar em vários regimes e pode acontecer sim da gente alternar entre eles. Só que isso nunca é perdido. Se você não tiver o suficiente para se aposentar em ambos os regimes, que agora até a regra de acumulação mudou um pouquinho, você pode somar isso tudo e levar para um regime que você quer se aposentar. Como ela é contribuinte facultativa, ela é uma segurada do INSS hoje, então ela pode pegar esse período aí do estado que ela contribuiu, pegar aquela certidão de tempo de contribuição, né, a famosa CTC, e levar lá para o INSS para aproveitar esse tempo também. A Marina de Campinas pergunta o seguinte: aposentei em 2005 e depois trabalhei registrada por 5 anos. Tenho direito a uma revisão para aumentar o valor que recebo hoje? Sim, infelizmente, nesse caso, a gente não conseguiria fazer uma revisão, por alguns motivos. Primeiro, quando a gente fala de um benefício do INSS, via de regra, a gente tem um prazo para pedir essa revisão, que é aquele famoso prazo decadencial. Esse prazo é de 10 anos a partir da data do início do benefício, a partir da data do primeiro recebimento do benefício em dia. Então, se o primeiro recebimento, a primeira parcela da aposentadoria dela, ela recebeu lá em 2005, já passou bastante tempo, quase 20 anos aí. O segundo ponto é que o INSS ele só vai contar suas contribuições até o mês anterior à sua aposentadoria. Períodos contribuídos posteriores a isso não entram mais aí no tempo de contribuição. É óbvio que é uma obrigação do segurado, tanto do empregador quanto do segurado, né, do trabalhador que trabalha com registro, com CLT, ter o desconto aí do previdenciário na sua folha de salário. Isso é uma obrigação fiscal e não tem como fugir dela. Mas, infelizmente, hoje não tem nenhuma possibilidade de usar isso em favor da aposentadoria. O Ronaldo Almeida, de Montemor, mandou a pergunta assim, gostaria de saber como posso aposentar pelo INSS, sabendo que já sou aposentado pelo RJU Federal. Tenho 66 anos. Entendi. Hoje é possível acumular aí as aposentadorias sim, desde que tenham as contribuições para ambos os regimes. Agora mudou um pouquinho as regras de contribuição, de cumulação, pode ser que tenha alguma restrição, diminuição do valor do benefício, mas se você preencher os requisitos para aposentar em ambos os regimes, você pode requerer esse benefício. Agora, o que precisa para o INSS? Idade mínima, agora para os homens está 65 anos, e o tempo de contribuição mínimo de 15 anos, se ele já tinha contribuições antes de 2019, né? E para quem passou a contribuir só depois de 2019, aí precisa de 20 anos no caso dos homens. Isso, aqui ele mencionou que tem 66 anos de idade. Isso, aí precisa verificar o tempo de contribuição dele. Se ele tem contribuição para o regime geral antes de 2019, se ele planeja começar agora, aí vai de cada caso. Excelente, doutor Renan. Muito obrigada pelas suas orientações. Ótimo dia. Eu que agradeço. Um bom dia.